Olá, boa tarde. Uma nova regulamentação feita pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão incentiva o registro dos indígenas e permite que, em vez de sobrenome, seja colocada a etnia, com a grafia nativa no documento. Além disso, o registro da naturalidade, ou seja, do local onde o indígena nasceu, pode ser apenas o da aldeia. Esse novo procedimento, que antes não tinha previsão legal, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar na quarta-feira as ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar em conjunto 4 ações movidas pelos partidos Verde, PSOL, PSB e Cidadania. Comissão criada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, para discutir cobrança de ICMS encerra trabalhos. Acordo deve ser submetido ao plenário do STF. A comissão debateu a nova cobrança do ICMS criada por 2 leis complementares durante 6 meses. E ainda, crianças em situação de risco em Belo Horizonte são atendidas por instituição mantida por voluntários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou para esta quarta-feira o julgamento de ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar em conjunto 4 ações movidas pelos partidos Verde, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação de recursos prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Também comprometem a impessoalidade e o próprio regime de destinação das emendas parlamentares. Em novembro do ano passado, a ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente os pagamentos das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União pediram que o Supremo rejeite as 4 ações. Para a PGR e a AGU, a liberação de verbas é constitucional e a falta de transparência foi resolvida com um ato conjunto da Câmara e do Senado, que determinou a publicação de relatórios sobre esses pagamentos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Inimigo Inesperado. O objetivo é coibir crimes relacionados à produção, armazenamento, exposição, venda de pornografia infantil e estupro de vulnerável no estado do Maranhão. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nas cidades de Araioses, São José de Ribamar e São Luís. Um dos investigados foi preso em flagrante. Na casa dele, a polícia encontrou uma grande quantidade de material pornográfico infantil em mídias digitais. Os crimes cometidos pelos 3 investigados não têm, a princípio, ligação entre si. Uma ONG que analisa o conteúdo acessado pelos prestadores de serviços de conexão de internet, envolvendo suspeita de exploração sexual infantil, repassou as informações para a Polícia Federal, que chegou aos suspeitos. 2 acusados devem responder por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. O 3º homem preso em flagrante é suspeito de armazenar, compartilhar e vender material pornográfico infantil e pode pegar até 18 anos de prisão. As penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que ratificação de registros de terras de fronteira devem respeitar política agrícola e de reforma agrária. Quem traz os detalhes desta decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A análise ocorreu no plenário virtual e a decisão foi por unanimidade. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura questionou no STF alguns trechos da lei que tratou da ratificação dos registros imobiliários das transferências de terras públicas situadas nas faixas de fronteira. A ratificação é, na verdade, uma confirmação de títulos que foram expedidos pelos estados ao particular
em áreas de propriedade da União. O procedimento legitima a posse de boa-fé, consolida o direito de propriedade e dá segurança jurídica ao produtor rural. O STF decidiu que, além dos requisitos e prazos previstos na legislação, a regularização dos registros dos imóveis rurais localizados em faixas de fronteira devem se submeter à política agrícola e ao Plano Nacional de Reforma Agrária. Essas políticas são balizas constitucionais obrigatórias para a interpretação deste tipo de norma. Também permitem o controle da efetividade da função social dos imóveis rurais, que compreende, dentre outros aspectos, o respeito às regras de proteção ao meio ambiente e a obediência às normas trabalhistas. Os ministros destacaram que a convalidação não se sobrepõe aos direitos originários dos povos indígenas sobre as áreas que tradicionalmente ocupam. A comissão criada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir cobrança de ICMS encerrou os trabalhos. O grupo, que reuniu representantes dos estados e da União, elaborou um relatório com os temas que não tiveram consenso. A comissão debateu a nova cobrança do ICMS criada por 2 leis complementares durante 6 meses. A ideia do ministro Gilmar Mendes, que é relator de 2 ações sobre o assunto, era tentar chegar a uma conciliação entre estados e União. Ao final dos trabalhos, alguns temas não tiveram consenso. Estados não abriram mão de deixar a gasolina como um serviço essencial. A nova legislação classificou combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como essenciais e, nesse caso, esses bens e serviços teriam uma alíquota limitada. Também não houve acordo sobre a não incidência de ICMS no transporte da energia elétrica. Isso, de acordo com os estados, representa 50% da formação do tributo. A legislação estabeleceu que a cobrança seja monofásica, ou seja, em uma única etapa da operação. Esses 2 pontos vão continuar sendo debatidos pelo grupo, mas sem a participação do STF. Os integrantes aprovaram um relatório e estipularam um prazo de 120 dias para chegar a um acordo sobre os temas e incluir nos autos o que ficar decidido. Os estados argumentam que nos últimos 6 meses perderam cerca de 40 bilhões de reais em arrecadação e que é preciso um período maior para discutir os itens que são considerados mais polêmicos. Dessa forma, isso causa um impacto enorme, então precisam ser matérias, eu diria, aprofundadas com mais tranquilidade. Então, o que a gente pede aqui, procuraremos também os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, é para que, livrando a questão relacionada ao diesel, ao gás natural e ao gás de cozinha, que tem um clamor social extremamente considerável, bem como impacto evidente na inflação, a gente consiga trabalhar, eu diria, com mais tranquilidade no passo 2, mais limitado no tempo, com urgência também, a questão da gasolina. Todo o trabalho foi coordenado pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro Gilmar Mendes, Diego Veras. O magistrado disse que os encontros foram positivos e que, no futuro, o tema deve ser levado para o plenário do STF. Veja no próximo bloco. Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão regulamenta registro de nascimento de indígenas de acordo com a cultura da aldeia. Os detalhes em instantes, voltamos já. A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão regulamentou o registro de nascimento de indígenas de acordo com a cultura da aldeia. O procedimento deve ser feito nos cartórios e, além de contar o número de crianças indígenas nascidas vivas durante o ano, também garante direitos e deveres como cidadãos brasileiros. A certidão de nascimento é mostrada com orgulho pelos indígenas do Maranhão. A nova regulamentação feita pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão incentiva o registro dos indígenas e permite que, em vez de sobrenome, seja colocada a etnia e que a escrita do nome seja de acordo com a grafia nativa. Outro detalhe é que o registro da naturalidade, ou seja, do local onde o indígena nasceu, pode ser apenas da aldeia ou aldeia com o município. Procedimentos que não eram feitos por não haver previsão legal. A norma estadual foi regulamentada para atender pedidos de indígenas que queriam fazer a certidão de nascimento sem desconsiderar a cultura da comunidade em que nasceram.
Isso é muito importante, porque isso indica, claro, a ampliação de acesso a um serviço extrajudicial, portanto, é um serviço do judiciário, garante a continuidade da etnia, já que ele pode colocar no seu assento Cricati, Guajajara, Canela, Timbira, territorialidade, ele se mantém junto ao povo de origem quando ele leva esse assento no nome e mantém, claro, a cultura. A repórter Fernanda Porto conversou mais sobre o assunto com a juíza e coordenadora do Núcleo de Registro Civil da Justiça Maranhense, Ticiane Maciel Palácio. Acompanhe a entrevista. Qual foi o intuito, qual que é a importância dessa regulamentação feita por vocês aí no Maranhão? O que realmente fez com que nós sentássemos para produzir esse provimento especial para os povos indígenas foi das inúmeras reclamações que o Comitê de Diversidade que nós possuímos aqui no tribunal recebiam dessa população. E também ouvíamos muitos próprios delegatários com dúvidas a respeito de como deveriam proceder, já que quando esses indígenas compareciam aos cartórios, eles desejavam colocar o nome próprio indígena deles e a etnia também. Então, sensibilizados que nós estávamos com essa situação e com a intenção de promover a integral proteção do direito à personalidade dos povos originários, dos nossos povos indígenas, nós sentamos no núcleo de regularização, no núcleo de registro civil e documentação básica e redigimos juntos com os delegatários, juízes, esse provimento, né, que prevê a possibilidade de aceitação pelo cartório dos caracteres especiais dos nomes dos indígenas e da etnia como sobrenome. E qual a relação da FUNAI nesse procedimento com os cartórios? Porque alguns indígenas têm uma documentação junto à FUNAI, não é isso? Sim, eles têm. A FUNAI ela faz um registro, que é o registro RANI, que é o registro do indígena junto à FUNAI. E esse registro, ele pode, se ele tiver na posse desse registro, mesmo já adulto, ele pode apresentar essa documentação para registro nos cartórios, né? Para poder usar livremente os serviços estaduais, os serviços municipais, os serviços federais de saúde, de educação, caso seja essa a escolha deles, né? Que eles precisem, né? Principalmente para questões de saúde. E a gente também, os cartórios, fica na obrigação de encaminhar os registros civis feitos dos povos originários todo mês, para conhecimento e cadastro pela FUNAI. Já pegando a sua deixa, doutora, falando sobre essa questão do registro tardio, como que funciona a questão do registro tardio? Bem, o registro tardio ele já é regulamentado nacionalmente. Então, aquele cidadão que não se registrou dentro do prazo, enquanto bebê, né, enquanto recém-nascido, usando uma DVN, que é aquela certidãozinha amarela que o bebê, que a mãe recebe quando sai da maternidade, que é a prova, né, em conteste, que é garantia do registro de nascimento, ele pode depois, com qualquer idade, e aí a gente já vê pessoas até com 80 anos fazendo seu primeiro registro, fazer o registro tardio. E a gente utiliza muito testemunhas e a mera declaração das pessoas. A mesma situação vai ser utilizada para o indígena. E se ele quiser retificar o nome dele, também é um procedimento que está previsto no provimento e que é possível. Então, digamos, ele registrou no passado com o nome de João a contragosto, porque não era esse o nome dele, né? Enquanto indígena, ele pode ir lá trocar esse nome livremente para poder ser incluído o nome dele mesmo, conforme o provimento permite, o nome indígena dele com caracteres especiais. E qual que é a expectativa da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão com essa nova regulamentação? Nós temos uma visão nessa Corregedoria, a gente promoveu uma visão que é a melhoria da prestação de serviço jurisdicional e extrajudicial, principalmente no ponto da eficiência, da acessibilidade e da inovação. Então, nossa expectativa é que essa inovação nos coloque mais próximos da comunidade indígena, mostre para eles a importância que ele tem, o respeito
que nós temos pela sua cultura e que eles podem ser aderidos tranquilamente com a sua cultura ao sistema de registro civil de pessoas naturais. Então, a expectativa é essa. Já fizemos um mutirão lá na aldeia em Montes Altos e foi um sucesso. Temos fotos lindas, né? Eles nos receberam muito bem, fomos direto para dentro da aldeia, montamos o cartório lá dentro e fizemos retificações, registros tardios e registros de nascimento ainda de bebês mesmo, né? O primeiro registro de cada um deles. Existe um dado, um número assim, de quantos indígenas não são registrados? Vocês têm uma dimensão desse universo? A informação que a gente tem é que é quase 80% dentro das aldeias. Eles não têm registro mesmo. Então, eles ficam totalmente à margem de serviços gerais, principalmente de saúde. Isso é um problema muito grande. Nós temos aqui um município que é Barra do Corle, que tem muitas aldeias indígenas. E a nossa próxima meta é fazer um grande mutirão lá de registro. A gente vai poder estar informando para vocês a cada mutirão quantos nós conseguimos registrar de indígenas pela primeira vez. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, doutora Ticiane Maciel Palácio. Obrigada. Obrigada. Até mais, Fernanda Porto. À disposição. Veja a seguir: crianças em situação de risco em Belo Horizonte são atendidas por instituição mantida por voluntários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É já, eu te espero. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser descontados da pena. Ao analisar o tema 1155 sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou, por unanimidade, 3 teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade. Na primeira tese, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado. Por último, ficou definida a tese que prevê que as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena, e se no cômputo total remanescer período menor do que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Para o relator do recurso repetitivo, ministro Joel Ilan Paciornik, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga representa significativa restrição à liberdade, o que justifica que o período em que o sentenciado a suportou durante o processo seja descontado da pena a cumprir. O magistrado destacou que essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial ou momentânea. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ajuizou a ação para impugnar resoluções e outros atos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que supostamente teriam invadido a esfera privativa dos médicos e estariam, segundo o sindicato, colocando em risco a saúde e a vida das pessoas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou legais as normas editadas pelo Conselho, afirmando que elas não ultrapassam o âmbito de atuação do Conselho nem interferem nas atribuições dos profissionais da medicina. No STJ, a primeira turma acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão
e negou provimento ao recurso especial do sindicato. O relator, ministro Gurgel de Faria, observou que a mensagem de veto de trechos da Lei 12.842 de 2013 indica que um dos incisos vetados no artigo 4º previa como atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico de doenças e a respectiva prescrição terapêutica. E nas razões do veto, o ministro pontuou que a Presidência da República considerou que o inciso, da forma como estava redigido, impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde, o SUS, que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a realização do diagnóstico de doenças por profissionais de outras áreas que não a médica. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o evento Juntos contra o Tráfico de Pessoas e o Trabalho Escravo Contemporâneo. Além de debater a questão, foi lançada uma pesquisa sobre tráfico internacional e exibido o filme Pureza, que conta uma história verídica. O nome do filme também é o nome da mãe maranhense Pureza Lopes, interpretada pela atriz Dira Paz. A mulher, durante 3 anos, enfrentou diversos perigos para encontrar o filho caçula, Antônio Abel, que tinha ido ao Pará em busca de emprego no garimpo, mas, na verdade, foi vítima de tráfico humano. Durante o evento, também foi divulgada a pesquisa sobre tráfico internacional de pessoas. O estudo aponta que são mais de 10 anos e 10 meses o tempo de tramitação entre a denúncia e o julgamento na justiça. A maioria dos casos é de mulheres que vão para a Espanha e acabam sendo vítimas de exploração sexual. Crianças em situação de risco em Belo Horizonte são atendidas por uma instituição mantida por voluntários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além de recursos, as crianças também recebem doações de brinquedos. Quem vê a alegria dessas crianças não imagina o que cada uma delas enfrentou até chegar aqui. Todas elas foram encaminhadas pela Justiça e acolhidas na Casa TJ Criança Abriga, uma instituição sem fins lucrativos que recebe menores de 6 anos de idade nas mais diversas situações de risco e vulnerabilidade. São vários tipos de crianças que chegam na casa, né? Pelas questões de negligência, de maus tratos, de abuso, questão de saúde, às vezes que os pais não deram conta de atender a criança na necessidade dela, da questão da saúde. É feito o acolhimento para poder dar o andamento na questão de saúde. Então, são várias questões, né, que chegam dentro do acolhimento institucional. A descontração faz parte de uma manhã animada, promovida pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG, em parceria com a Associação dos Magistrados. Teve show de mágica, lanche especial e presentes para as crianças. A gente teve a ideia o Núcleo de Voluntariado de trazer um presentinho para cada um das crianças que estão aqui. Porque, além da gente propiciar lazer para essas crianças, o brincar para cada criança é importantíssimo, porque ela se interage com outras crianças, desenvolve habilidades, a socialização delas. Então, assim, a gente está sempre pensando no TJ Criança Abriga. Eu já me afeiçoei demais às crianças que estão aqui. A casa existe há 22 anos e foi criada por servidores do TJMG. Por aqui já passaram mais de 200 crianças que tiveram a oportunidade de mudar o rumo de suas próprias histórias. Manter esse trabalho depende do envolvimento e da sensibilidade de muita gente. A creche é sustentada por meio de doações de servidores do Tribunal de Justiça e outros colaboradores e conta com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. A juíza Isabel é uma das voluntárias e fala da necessidade de envolvimento dos apoiadores. Nós estamos junto com o Núcleo de Voluntariados, sensibilizando, principalmente através das famílias dos servidores que já são tão ocupados, magistrados também, para que possam trazer essa presença efetiva aqui e o cuidado, o carinho e, consequentemente, as outras demandas serão atendidas. A ação de voluntários oferece a crianças como as abrigadas a oportunidade de vivenciar a infância e de construir um futuro melhor.
quem se envolve garante. A gente mais recebe do que doa. Eu tenho esse lema comigo, assim, porque são crianças tão pequenas, já passaram por tanta coisa que nós adultos assim, nem mensuramos, né, essa bagagem que eles já vêm. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde, ótima semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.